Olá! Amanhã, 20 de novembro, é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data chama a reflexão e marca a luta por políticas públicas de combate às desigualdades econômicas e sociais que afetam principalmente a população negra. E uma das maiores expressões dessas desigualdades aqui no Brasil pode ser medida pelos altos índices de violência vividos até hoje por esse grupo. O Atlas da Violência 2021, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que houve aumento no número de casos de violência contra negros aqui no país. Os negros representam cerca de 77% das vítimas de homicídio. O jornalista Vitor Sequim conversou sobre o assunto com a Valéria Cristina de Oliveira, que é pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Veja na entrevista. Olá, Valéria, seja bem-vinda à TV UFOP. Olá, Vitor. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar com vocês hoje conversando a respeito desse tema. Valéria, eu gostaria, primeiramente, que a senhora começasse comentando um dado específico do Atlas da Violência. De acordo com o Atlas, 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negros. O que esse dado representa? Bom, esse dado representa que os negros, a população negra no Brasil, ela está sempre mais exposta a situações de violência, a diferentes situações de violência. Seja as situações de violência interpessoal, que são ocasionadas principalmente no que diz respeito a essa violência letal, as dinâmicas associadas à criminalidade mais organizada, ou dinâmicas dos mercados ilegais de drogas, de armas, nos espaços periféricos, nas cidades mais populosas, como as capitais, e que é uma dinâmica extremamente associada à falta de oportunidades para o ingresso, permanência no mercado de trabalho formal, a fontes de renda que sejam alternativas a essa da criminalidade, mas não somente. Um outro aspecto super importante é o fato de que a mesma população, principalmente a população jovem negra, é mais exposta à vigilância do Estado por meio das forças de segurança pública nesses territórios em que elas estão localizadas. Então, não é à toa também que das 6.416 mortes que aconteceram em 2020 no Brasil, em função de intervenções policiais, 78,9% dessas mortes também são de pessoas negras. Isso de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir de informações oficiais das secretarias de Estado de Segurança Pública e Justiça no Brasil. Então, as dinâmicas violentas dos mercados ilegais, a violência institucional praticada principalmente pelas polícias e, naturalmente, como resultado dessa dinâmica, uma maior vitimização até dos próprios policiais negros como vítimas dessas mortes, enfim. Então, quando se observa o total de policiais assassinados no Brasil, mesmo que fora do horário de serviço, a maior parte deles também é negra. Valéria, são números altos e números altos que atingem também as mulheres negras, né? De acordo com o Atlas, 67% das mulheres foram vítimas de homicídio, das mulheres negras, foram vítimas de homicídio em 2019. Por que esse número também é tão alto com as mulheres negras? Bom, porque um fenômeno do qual a gente não pode deixar de falar é do como o racismo ele se associa também ao machismo nessas dinâmicas de interseccionalidade que hoje tem se falado tanto. Então, a mulher negra, ela também é mais exposta a essas situações de violência, que são estruturais, como eu dei nesse primeiro cenário a respeito da juventude, mas que também envolvem o ambiente doméstico de forma muito intensa. Então, a violência no contexto familiar, a violência doméstica no espaço da família, ela atinge as mulheres de uma maneira geral, em função do machismo, mas ela é ainda mais intensa nos cenários onde a violência também é maior entre os homens e na hora que eles praticam isso contra as mesmas mulheres, isso se torna ainda mais evidente. Sem contar no modo como elas também têm aumentado a sua participação nas mesmas dinâmicas violentas e criminais, e por conta disso têm sido mais vítimas dessas abordagens violentas da polícia,
reproduzindo também essa vitimização por meio de relações interpessoais e da violência institucional produzida pelo Estado. Valéria, o Atlas aponta também que os estados da região Sudeste registraram queda no número de homicídios de negros, né, entre 2009 e 2019, em 10 anos, né? Essa queda pode estar relacionada a uma mudança de postura? Essa queda, ela é muito associada. O caso de São Paulo talvez seja o caso emblemático dessa redução dos casos de homicídio de uma maneira geral, e não só do homicídio de pessoas negras, nos últimos anos, talvez desde meados dos anos 2000. E parte do que se tem como uma hipótese para essa mudança é o fato de que houve, nesse período, uma maior organização das dinâmicas dos grupos criminais que atuam nessas regiões. Então, em São Paulo, especificamente, o que se viu foi uma mudança na forma de atuação dos grupos envolvidos ou que coordenavam, que conduziam o tráfico de drogas nas periferias, em função da atuação do PCC, do Primeiro Comando da Capital, extrapolando os limites do sistema prisional e atuando na regulação desse mercado nas periferias. Então, parte da atuação desse grupo, e aí a gente tem essa dinâmica vastamente documentada no Brasil por meio de trabalhos de autores que eu destacaria, como o Gabriel Feltran, que é um pesquisador de São Paulo, que faz etnografia em periferias nesse momento de mudança, o Bruno Paes Manso, que também é um pesquisador que analisa isso muito da perspectiva das prisões, a Camila Dias, que também é pesquisadora do mesmo tema, eles documentam esse processo, o modo como uma regulação do mercado e, a partir disso, um argumento de que a violência desse mercado ela atrapalha os negócios associados à venda, à compra, ao tráfico de drogas e o modo como isso acabou regulando as mortes e transformando, diminuindo os casos de violência letal, não diminuindo a violência de uma maneira geral e nem diminuindo a gravidade dos casos de homicídios associados às dinâmicas de tráfico de drogas, porque quando as mortes acontecem, elas são mortes muito violentas, mas diminuindo, criando alternativas para regulação, para administração dos conflitos entre os grupos. Então, isso pode explicar, em parte, essa dinâmica. Há aqueles pesquisadores que apontam o modo como as mudanças nos processos de investigação das instituições de segurança pública, das secretarias, da Polícia Civil, podem ter contribuído também para uma redução desses crimes de homicídio na região sudeste do Brasil, mas eu acredito que a gente tenha poucas evidências para falar que isso é verdade, e eu também não acredito que os casos eles estejam diminuindo tão fortemente em todos os estados da região. A gente tem dinâmicas muito diferentes no Rio de Janeiro, por exemplo, em comparação a São Paulo, Minas Gerais. Valéria, no caso, essa violência, né, esse assassinato da população negra diminuiu no Sudeste, mas no geral, em todo o país, ela aumentou. A senhora acredita que esse aumento da violência contra os negros pode ter relação com a atual situação política e econômica do país? Eu acredito que a gente tem dinâmicas diferentes no país. O Brasil é um país muito grande, né? Então, como o que a gente observa também nesse campo de estudo sobre violência e grupos armados no Brasil é um deslocamento da atuação desses grupos para áreas mais a norte e nordeste do país. Então, as regiões de fronteira, as regiões que antes tinham uma dinâmica criminal muito local, agora há uma incidência de grupos como o PCC, como o Comando Vermelho, em estados como Rio Grande do Norte, por exemplo. Isso interfere no modo como as prisões estão organizadas. Então, não sem razão, a gente observou nos últimos anos um crescimento de rebeliões, de eventos muito violentos nas unidades prisionais de estados como Rio Grande do Norte, como Maranhão, e parte disso se deve à chegada desses grupos e a uma tentativa de organizar também localmente a atuação desses grupos. Então, os conflitos que já existiam fora dali também se reproduzem, num primeiro momento, nessas áreas. Então, se Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital não se dão fora do norte e do nordeste do Brasil, quando eles chegam nessas regiões, eles também arregimentam grupos que entram em conflito naqueles espaços a partir desse conflito anterior.
O que os pesquisadores da área têm dito é que vai haver uma acomodação em breve, tal como aconteceu no estado de São Paulo. Então, em breve também a gente vai entender como é que essa dinâmica vai seguir, porque ela não pode se sustentar com base na violência o tempo inteiro, porque isso não é bom, não facilita os negócios. Professora, por que a violência contra os negros, as negras, ainda é tão gritante no país? Eu acho que não dá para dizer da violência física, dessa violência de sangue, sem falar do modo como o Brasil é um país desigual em relação a essa população. E eu sou professora da Faculdade de Educação, não podia vir conversar com vocês sem falar sobre o modo como a população negra está em uma situação de grande desvantagem em relação aos resultados escolares, por exemplo. Então, as pesquisas populacionais, como a PNAD, já vem apontando há algum tempo, há bastante tempo, que apesar de todo o processo de expansão do acesso à educação básica no Brasil, hoje a gente tem um ensino fundamental quase universalizado, pós-pandemia a gente ainda vai descobrir quais são os efeitos disso, né? Mas existe uma quase universalização do ensino fundamental até esse momento pré-pandemia. Ainda assim, no ensino médio a gente tem, olhando aqui para dados da PNAD de 2018, que estava bem antes da pandemia, a gente tinha 4 entre 10 estudantes negros que não concluíram o ensino médio. Então, todo o debate que é super necessário e que a gente tem feito na universidade, nos movimentos sociais, e que provocou uma mudança grande no ensino superior, que foi o acesso ao ensino superior por meio de reserva de vagas, por meio das cotas raciais, que foi algo que transformou a universidade, o perfil da universidade. Ainda assim, a gente tem lacunas importantes na educação básica. É isso, o ensino médio, ele é uma etapa da formação da educação básica que ainda é muito desafiadora, porque quando observamos os resultados do PISA, por exemplo, que é um programa de avaliação internacional coordenado pela OCDE e que sempre mostra o Brasil numa situação muito vulnerável, porque trata dos alunos de 15 anos que já estariam no ensino médio, então os resultados desses alunos sempre são inferiores em comparação a muitas outras sociedades, a muitos outros países, mesmo aqueles em desenvolvimento. Ainda assim, os negros estão em uma situação de mais desvantagem. Então, eles evadem mais na transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, provavelmente em função dessa demanda por uma inserção no mercado de trabalho, por um lado, um chamado ao cuidado com a família, principalmente para as meninas, mas essa tensão entre continuar a permanecer nos estudos, o retorno que isso vai dar, e ingressar numa formação profissional ou numa atuação profissional mais abreviada ou mais brevemente do que outros grupos da sociedade, isso tudo contribui para uma desigualdade muito grande. Porém, quando a gente olha os resultados do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil, a gente também observa uma desigualdade grande entre os estudantes no 5º ano, no 9º ano, entre os estudantes brancos e os estudantes negros. Então, a violência que vitimiza esses adultos, esses jovens no futuro, ela não começa nessas dinâmicas das relações com o tráfico de drogas, da violência policial ou da própria vitimização dos policiais negros, mas ela tem início muito antes, quando a população negra ela é exposta, ela não tem acesso às mesmas oportunidades de formação, às mesmas oportunidades de escolarização e, por consequência, vão se acumulando desvantagens ao longo da vida que repercutem, no final, em uma maior exposição ao risco de se tornar vítima de uma violência letal. Quais ações são necessárias, então, no combate a essa violência, a essa desigualdade que persiste? Se eu estou dizendo que desde a educação infantil, desde o ensino fundamental, já é possível identificar sinais de uma desigualdade de oportunidades entre estudantes brancos e negros, mesmo numa fase da vida tão inicial ainda, é preciso pensar políticas públicas que façam um rearranjo dessas desigualdades, primeiro uma identificação bem clara dessas desigualdades e depois uma intervenção pontual de maneira a promover equidade nesses espaços. Então, hoje a gente já tem documentado que as políticas de saúde
reproduzem desigualdades em relação à população negra, que o tempo de consulta das mulheres negras em relação das mulheres brancas é menor. Então, intervenções direcionadas para isso é central, para que haja acesso à saúde da mesma forma. Se a educação observa que os alunos negros têm sido mais excluídos do processo escolar, eles têm mais chance de terem uma trajetória irregular, como pesquisas têm apontado, se o aprendizado é menor, então a gente precisa também entender quais são as características da formação desse currículo, da dinâmica escolar que favorecem essa desigualdade e intervir nesse sentido. Então, trazer o recorte racial e discutir essa perspectiva racial em políticas que antes eram entendidas como universalistas e que não faziam distinção entre os sujeitos, é super importante para que não se reproduzam essas desigualdades ao longo da vida e elas, então, culminem nessa violência tão intensa. Então, em cada política pública, temos uma agenda. E essa agenda implica em tratar desiguais de uma forma também desigual, de maneira a diminuir essas distâncias. Então, todo esse discurso, às vezes, de somos todos iguais, então a gente precisa garantir para todos, ele aparentemente não funciona. Porque se a ampliação, e esse exemplo da educação é interessante, porque se a gente amplia o acesso ao ensino fundamental para todo mundo, e ainda assim, lá dentro da escola, onde todo mundo estuda, quem está aprendendo menos são estudantes com uma determinada característica, a gente precisa intervir naquele grupo de uma forma diferente. Então, as políticas públicas em diferentes setores têm que ser capazes de lidar com essas desigualdades e diminuir para garantir a equidade. Esse é o ponto. Ok, professora, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na TV UFOP, obrigado por essa aula. Eu que agradeço pela oportunidade, espero que a gente se encontre em outros momentos. E que essa data sirva mesmo de reflexão, mas que ela se estenda para todos os outros dias e que possamos combater diariamente o racismo que gera toda essa violência vivida pela população negra. E o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, que a Valéria faz parte, produz podcasts mensais com pesquisadores que atuam na área de criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Para conferir esses conteúdos, é só acessar o Spotify e pesquisar CRISP Entrevista. E no canal da TV UFOP no YouTube você encontra diversos conteúdos que debatem o racismo na nossa sociedade e que valorizam a cultura preta, especialmente da nossa região. E na próxima semana nós vamos exibir uma reportagem mostrando que alguns profissionais do turismo em Ouro Preto estão investindo em roteiros que valorizam o legado deixado pela população negra aqui na região. Você não pode perder. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.